Olá, está começando mais um Niso Comunidade. Estamos no verão. A vontade de entrar em forma faz com que muitas pessoas não percam tempo e corram para a academia. Mas antes de dar início às atividades físicas, é preciso tomar alguns cuidados. Pensando nisso, recebemos o professor de Educação Física, Kleber Trevisan, instrutor da Academia de Musculação e Educação Corporal da Universidade de Sorocaba. Sr. Kleber, muito obrigado pela sua presença. O senhor já esteve conosco outras vezes aqui, dando dicas e orientações, falando do curso de Educação Física da Uniso. Agora vamos falar a respeito dessa época do ano, que parece que todo mundo quer recuperar o tempo perdido. O que ganhou de peso na primavera, no inverno, no outono, chega no verão, está todo mundo querendo ter o corpo sarado e sai desesperado à procura da academia, ou pior, muitas vezes sai desesperado à procura de alguma alternativa para emagrecer. Então, quem é que pode fazer exercício? Qualquer um pode fazer exercício? E que tipo de exercício pode ser feito? Obrigado, professor Fernando, pelo convite. É uma alegria estar mais uma vez aqui conversando com você. O exercício físico ele é recomendado para todas as pessoas, desde que seja realizado primeiramente um check-up médico. Você precisa saber realmente como você está, né, se você está em dia com a sua saúde para você iniciar uma prática regular de exercícios físicos. Com a chegada do verão, é comum as loucuras de verão, bem como você enfatizou. A pessoa passa o inverno todo adquirindo uma forma um tanto quanto diferente, né? Devido a hibernando no inverno. Daí, quando vem as temperaturas maiores, ela quer mostrar o corpo, daí ela percebe que ela está um pouco fora daquilo que ela desejaria para o corpo dela. Daí iniciam-se as loucuras de verão, né? As loucuras de verão são totalmente não recomendadas, porque ao invés de trazer benefícios à saúde, vai acabar prejudicando ainda mais a saúde da pessoa. É necessário que ela tenha cuidado, porque se tem observado hoje aqui na cidade de Sorocaba, as altas temperaturas que estão ocorrendo, e é comum você observar, e ontem mesmo estava passando pela Marginal de Sorocaba, um grupo de corredores em pleno meio-dia correndo, no horário menos recomendado para a prática de exercícios físicos, né? Então, é necessário uma série de cuidados para que, não que ela consiga atingir o corpo que ela deseja para o verão. Eu falo até principalmente para os meus alunos quando chegam na academia, eu preciso perder 5, 6 quilos porque eu vou para a praia daqui 3 semanas. Remarca para o ano que vem. Se você tem a ideia de um projeto verão, esse projeto verão tem que começar no inverno, porque a hora que chega o verão você está com o seu corpo em dia do jeito que você deseja. Agora, a hora que você quer iniciar esse projeto verão no verão, você vai estar com o corpo que você deseja no inverno. Aí não é imediatismo, não tem como. Sempre eu comento com eles que o processo de perda de peso é um processo de médio a longo prazo. Tudo que você faz no curto prazo é prejudicial. Tudo que é muito rápido não é saudável. Mesmo você fazendo academia e criando uma dieta aí milagrosa que pode também você emagrecer. Hoje a gente recebe pelas redes sociais direto aí uma frutinha que foi descoberta e que essa frutinha agora é a grande sensação. O que já chegou para o senhor lá na academia? Nossa, desde a dieta do abacaxi, dieta da chia, dieta do shake, até a dieta do brigadeiro, se você for levar em consideração, ela ajuda a emagrecer, né? Só que não é saudável. Se você faz uma dieta muito severa e nisso você associa o exercício físico e você tem aquela ideia de emagrecer rápido, você vai estar sobrecarregando o seu organismo. E a hora que o seu organismo necessita daquele nutriente, você não está oferecendo isso a ele. Então, os riscos são maiores do que os benefícios. Você vai emagrecer, mas não vai ser de uma maneira saudável, né? A ideia do emagrecimento saudável é, como eu comentei, é um projeto de médio a longo prazo. No curto prazo, você vai perder peso, mas junto com a perda do tecido adiposo, da gordura, você vai perder massa muscular, você vai perder líquidos, e isso aí acaba desequilibrando. O nosso organismo ele tem que trabalhar em equilíbrio, não tem como. Tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio.
E quando você causa um desequilíbrio, quando esse desequilíbrio é muito severo, a tendência é trazer só malefícios. Figura pública que até recentemente deu uma entrevista no Fantástico da TV Globo, que é o padre Marcelo Rossi, que fazia lá a tal da dieta do hambúrguer. Diz que comia só carne de hambúrguer e alface durante um certo período. E fazendo exercício físico porque ele queria emagrecer. Consequentemente, ele ficou um dia zonzo na esteira, caiu, se machucou, quebrou o braço, quebrou perna e foi uma tragédia, ele falou para ele, e que é aí que ele foi procurar um médico, uma figura pública dizendo que essas ditas dietas de moda, como comer só hambúrguer e alface, não é perfeita também. Não, não é. Eu sempre também comento em aula, o nutricionista e o professor de educação física, o profissional de educação física, eles sempre sofrem, porque todo mundo acha que é simples. Né? Ah, não, eu como demais, vou fazer uma dieta. Eles não procuram o profissional capacitado para passar as informações corretas de como executar a dieta ou de como executar o exercício físico. Né? É comum a pessoa ir ao médico, o médico falar, você precisa se exercitar. Ela sai do consultório e já sai correndo. Mas qual é a intensidade, qual o tempo, qual a duração, como que tem que ser planejado esse treinamento, quais são os objetivos. Então, ela não tem esse conhecimento técnico de como realizar esse tipo de atividade, bem como ela não sabe quais são os nutrientes necessários para o tipo de atividade que ela realiza. Então, a educação física e a nutrição, elas caminham juntas nesse processo de emagrecimento. Agora, então, com relação a essa questão de que todo mundo pode fazer exercício, depois de passar por uma avaliação médica, isso é recomendado, inclusive, para as ditas caminhadas? Sim, sim. A caminhada, você consegue, ela é um exercício, uma atividade segura, mas desde que bem realizada. Se você tem um objetivo de melhoria, seja do seu sistema cardiovascular, seja perda de peso, seja qualquer outro, é necessário que essa caminhada também seja orientada, pois, como eu já disse, você tem um ritmo de caminhada, você tem um tempo de caminhada, você tem que analisar como que é essa pisada do seu aluno, né, qual é o tipo de calçado que ela está utilizando, qual é o tipo de terreno. Você encontra com muita facilidade, hoje no final da tarde no Parque Campolim, um número enorme de pessoas caminhando, né? E você encontra pessoas que, se for entrevistar, elas falam, ah, não, eu venho aqui todos os dias e dou 3 voltas no parque. Isso já há 3 meses. Legal, é melhor do que nada, mas você caminhar todos os dias no mesmo ritmo, no mesmo percurso, durante 3 meses, o seu organismo já se adaptou. O corpo ele consegue incorporar rotinas. E a hora que a caminhada ela é incorporada na rotina e essa rotina é mantida no mesmo ritmo, uma mesma intensidade, os benefícios dela eles acabam sendo diminuídos se você alternasse esse ritmo e essa intensidade. Mas que tem essas características também, como o senhor disse, como profissional de educação física, que a pessoa faz por conta e não percebe, de repente, avanço. E não percebe o avanço, porque avanço no sentido que eu não estou emagrecendo, não está acontecendo nada, e a pessoa desanima e para de fazer. Daí para. Tá vendo? Não serve para nada. É a falta da orientação adequada. Né? Como muitas vezes acontece, principalmente na academia de musculação aqui da universidade, quem tem encontrado e a gente desenvolve um trabalho com alunos, com funcionários, com pessoas da comunidade, que muitas vezes as meninas principalmente reclamam, ah, professor, estou treinando, e eu observo que o meu peso na balança não teve uma mudança tão significativa. Daí eu falo para ela, tá, tudo bem, você não teve uma mudança significativa na balança tal qual você queria, mas e medidas? Ah, não, medidas, já estou cabendo naquela calça que antes eu não entrava, aquela blusinha que não servia, agora está servindo. Então, quando você consegue aliar a dieta com um trabalho de fortalecimento muscular, com um trabalho aeróbio, você vai observar uma troca, um aumento no tecido muscular e uma diminuição no tecido adiposo. Só que músculo pesa muito mais do que gordura. Então, a hora que ela sobe na balança, ela não vê muita diferença. Mas a hora que ela começa a verificar as medidas, aí você observa uma diferença bem sensível no que ocorreu. Quem que está mais preocupado com a fazer exercício, a realizar exercício? Os meninos ou as meninas? Os homens ou as mulheres?
Olha, hoje em dia você não encontra um grupo mais preocupado em manter a forma. Hoje você tem um equilíbrio entre o pessoal do sexo feminino, entre as meninas e os E meninos. a idade, professor? Existe uma idade ideal para começar a fazer exercício? Idade ideal não existe. Eu tenho alunos lá no ginásio de esportes que fazem atividades para a terceira idade lá, que praticam esportes. Tem um aluno de 77 anos. E aqui na academia de musculação nós temos também vários alunos com idade de 60, 65, 70. Como a gente tem os jovens, 14, 15, 16 anos, os alunos que estão na universidade, 18, 19, E a 20. educação física na escola, ela ainda acontece? No ensino médio, ensino fundamental? A educação física na escola é uma briga ultimamente, né? Porque você tem, na escola municipal, principalmente a Prefeitura de Sorocaba, ela oferece uma estrutura adequada para a execução das aulas de educação física. Isso pelo que eu tenho observado ao conversar com os alunos quando eles vão fazer o estágio nas escolas municipais. Já as escolas estaduais, elas deixam um pouco de lado. Você observa uma carência de estrutura, uma carência na oferta de equipamentos, de possibilidades para o professor estar desempenhando, desenvolvendo a atividade de aula, né? Então, é preciso que haja uma conscientização, e hoje você observa o Brasil recebendo grandes eventos, né? Para receber os grandes eventos, para o Brasil querer ter o atleta olímpico, o medalhista, ele teria que ter iniciado esse processo de valorização do esporte na escola, da educação física na escola, há uns 10 anos atrás, para daí estar hoje começando a colher os frutos desse processo para nas próximas Olimpíadas ter aquele atleta que foi formado aqui. Hoje você observa um êxodo dos atletas. O atleta ele vai treinar lá fora para depois ele vir aqui representar o país, né? Então, você tem hoje uma necessidade de se valorizar um pouco mais a educação física na escola. Não tem como você querer fazer com que o seu aluno tenha o gosto pela prática do exercício físico realizando 2 aulas na semana. Seria o que, diário, professor? No mínimo 3 vezes, 4 vezes? Eu acho que o ideal seriam 4 aulas. Durante os 4, 5 dias do letivos. exatamente, durante 5 dias da semana, que era o que eu realizava quando eu estava na escola. E você observava uma valorização da educação Isso no física. horário da aula ou fora do horário da aula? Aí entra a questão, entra esse dilema, né? Porque Porque quando eu você... praticava educação física na escola, era fora do horário da aula. Eu Exatamente. estudava à tarde e fazia educação física de manhã. Uhum. Você tem observado hoje que a educação física ela acaba incorporada na rotina diária do aluno. Então, o aluno ele tem matemática, português, educação física, depois ele volta para a aula de história. Eu acho que após a aula de educação física, ele for para uma aula de história, ele não vai conseguir ter a concentração adequada para acompanhar a aula. Bem como após 2 aulas seguidas, sentado, a hora que ele vai para a quadra, para 1, 2 aulas que seja de educação física, o professor ele vai levar um certo tempo para conseguir fazer com que esse aluno tenha a concentração adequada para entender o que ele quer fazer na aula dele de educação física, né? E a aula de educação física também não é aula de brincadeira. Não, não. Se confunde muito isso? Confunde-se muito. O aluno, quando ele chega na faculdade de educação física, na maioria das vezes, ele acaba confundindo isso. Parece que é atividade recreacionista, não é isso? Você dá a parte teórica, a hora que você vai para a aula prática, ele entende como sendo a parte de lazer dele. Então, a gente tem uma tarefa de conscientizar esse futuro profissional a compreender que a hora que ele vai para a prática na faculdade, ele vai estar vivenciando aquilo que ele vai realizar realmente quando ele tiver formado, né? E você pode até trabalhar a brincadeira, o jogo, a recreação com o aluno, mas quando você realiza essa brincadeira, para o aluno vai ser uma brincadeira, mas dentro daquela brincadeira você vai ter uma série de objetivos, seja desenvolvimento de lateralidade, coordenação motora, noção de tempo, noção de espaço, tudo isso você vai ter que incorporar dentro do seu planejamento. Isso é ministrado na teoria, no curso de Educação Física, que a Uniso ministra, e depois vai para a prática com essas ações e mostrando estrutura, equipamentos e usando a criatividade para fazer isso daí? Sim, exatamente. A gente procura, devido a essa diferenciação entre município, estado e particular, ainda que a discrepância é gigante, nós procuramos desenvolver nas aulas o quê? Como seria uma aula com os materiais adequados,
como seria uma aula utilizando materiais alternativos e como seria uma aula sem material nenhum. Existe também. Sim, Você chegou, tem você que tem usar lá a uma área criatividade. só e o turminha está aqui. Aqui está a quadra, você vai ter os alunos, você precisa desenvolver lateralidade, equilíbrio e força. Vamos lá, quais são as ideias? Tá. Mas não tem nada. Não temos nada. Hoje não tem nada. Então, você tem que procurar também desenvolver essa criatividade, porque vai acontecer muito na prática, não tem como. A ideia nossa é formar o aluno crítico e o aluno capaz de resolver problemas, de solucionar problemas quando ocorram na aula. Essa que é a maior preocupação nossa durante o curso. E daí, em se desenvolvendo um trabalho adequado com esse aluno, a perspectiva e a esperança é que esse aluno da escola adquira o gosto pela prática de exercícios físicos e, quando adulto, consiga atuar de maneira autônoma, ou seja, consciente daquilo que ele precisa fazer para se manter saudável. E, quando necessário, procure o profissional de educação física para se orientar. Igual você vai no médico para saber como a sua saúde está, você procura um profissional de educação física para saber como você está se exercitando, se você está se exercitando da maneira correta, o que precisa ser modificado de acordo com os seus objetivos. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o professor Kleber Trevisan, ele que é professor do curso de Educação Física da Uniso, tirando dúvidas, dando dicas. O número de academias em Sorocaba, Votorantim, vem aumentando a cada dia, isso é nítido. Você anda pelas ruas, você vê as academias aí despontando, bonitas, com vidros para que as pessoas se vejam a quem está lá fora e quem está lá fora veja quem está se exercitando. Isso é bom ou não é bom? E o futebol do final de semana, aquele que pratica esse hobby apenas no sábado ou no domingo, também pode correr algum risco? Voltamos já. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Faz bem quem faz agora, faça Uniso. Inscreva-se já para o vestibular 2014 em uniso.br. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Hoje estamos recebendo o professor da Academia de Musculação e professor do curso de Educação Física da Uniso, Kleber Trevisan. Sr. Kleber, a gente falou no bloco passado a respeito do grande número de academias que vem surgindo na cidade. Isso era centralizado em alguns bairros, hoje todos os bairros têm academia, mais de uma muitas vezes. Supermercados já têm academia, shoppings já têm academia, e até disse essa parte envidraçada da academia para chamar a atenção de quem está fora, ver luzes piscando, equipamentos, o pessoal se exercitando, isso chama atenção. Também quem está dentro da academia não fica aquele negócio maçante de olhar para a parede só, consegue ter uma visão panorâmica do que acontece na rua. Essa academia, ela obrigatoriamente tem que ser dirigida, coordenada por um profissional de educação física. E tem que estar esse profissional lá à disposição, fazendo um paralelo aqui, é como se fosse uma farmácia, obrigatoriamente o farmacêutico tem que estar dentro da farmácia para atender os clientes. Na Academia de Educação Física não basta o proprietário ser dono, ser um profissional, mas não ter ninguém lá e ter alguns estagiários só. Como é que funciona isso? Não, hoje você tem o Conselho Regional de Educação Física, o Conselho Federal de Educação Física, que fiscalizam todas as academias, e obrigatoriamente você tem que ter o profissional de educação física responsável por montar os treinos, por acompanhar os alunos. É claro que
há a existência da figura do estagiário, mas o estagiário sozinho ele não pode ficar numa academia. Obrigatoriamente você tem que ter um profissional responsável pelo local. O dono da academia necessariamente não precisa ser um profissional de educação física. Ok, pode ser um empresário que Pode ser montou. um empresário, e é muito comum, principalmente em Sorocaba. Hoje você tem uma série de academias aí que os proprietários não conhecem nada de educação física, Mas mas contratam um mantém profissional. um plantel, uma equipe de profissionais responsáveis pela monitoração dos alunos. Isso a hora que abre até a hora que fecha. Da hora que abre até a hora que fecha. Não é durante o dia aparecer lá 1 hora de Não, manhã, não, 1 hora à não, tarde, não. 1 hora à noite, não é isso? Não. É obrigatório durante todo o período em que há o horário de funcionamento da academia, um profissional formado e registrado no Conselho de Educação Física presente no ambiente. Isso, então, para quem vai procurar uma academia, deve saber dessa estrutura e mais ainda, se a academia é gigante, por exemplo, como temos academias enormes em Sorocaba, que tem uma série de atividades concomitantemente acontecendo, que vai da natação, vai do boxe, vai de exercícios aeróbicos, vai para a bicicleta, vai para a musculação. É importante que em cada uma dessa atividade seja um profissional de educação física acompanhando? Exatamente. Toda atividade realizada dentro de uma academia só pode realizar aula o profissional formado e registrado no Conselho de Educação Física. Se tiver 5 atividades ao mesmo tempo, 5 profissionais. 5 profissionais formados. Exatamente. Não tem como ser de outra forma, ser um profissional só que está de plantão e 4 estagiários fazendo as atividades. Não O pode. estagiário pode estar auxiliando o professor. Exatamente. Isso é de praxe, isso Isso acontece. é de praxe, isso é comum. Né? O professor está dando a aula, ele vai acompanhando a aula, com o tempo o professor vai aconselhando ele o que ele deve fazer, o que ele deve, às vezes, corrigir, às vezes fazer a aula, acompanhar um aluno ou outro, mas nunca sozinho, sempre acompanhado pelo profissional. Quais são as dicas e orientações que o senhor sugere para quem vai procurar uma academia? O que eu devo olhar? O que eu devo ver? Olha, os equipamentos modernos, as esteiras com painéis digitais, tem esteiras hoje que já tem TV, ou eu preciso procurar um outro tipo de ambiente? O que eu devo procurar? Procurar, primeiro, saber se a academia possui os profissionais qualificados, capacitados, registrados e formados devidamente no acompanhamento das atividades. Se ele vai estar constantemente acompanhando, não vai deixar você sozinho realizando os exercícios. Se o ambiente é amplo, se é arejado, se as atividades que são realizadas são do seu gosto. É muito comum a pessoa chegar para a academia de musculação e falar para o professor no primeiro dia: olha, professor, eu odeio musculação. Dá vontade de chegar para a pessoa e falar: então, o que você está fazendo aqui? Né? Vai procurar alguma coisa que você goste. Você vai fazer natação, vai fazer outra atividade? Somente nas academias que tem várias modalidades, vai procurar alguma coisa que você goste. Então, se você não gosta de musculação, não é o lugar para você estar, a academia de musculação. Então, o principal de tudo é a pessoa procurar uma atividade que ela goste, que ela sinta prazer em realizar, e saber se essa atividade que ela gosta, que ela sente prazer em estar realizando, é desenvolvida por um profissional formado em educação física e registrado no conselho. Então, primeira coisa é isso, quer dizer que não é só beleza, é estrutura e equipamento. Tem que saber isso. Agora, eu preciso dar uma olhada nesses equipamentos também, se são de boa qualidade, equipamentos modernos, equipamentos antigos. Eu que não conheço, eu consigo verificar se estão em ordem, se não estão. E isso pode ser prejudicial também para a realização do exercício? Sim, o ideal é, principalmente na musculação, é que você observe como que está sendo a manutenção desses aparelhos. É visível quando você observa uma academia que o aparelho não tem uma manutenção correta, você vê que o aparelho não está limpo adequadamente, você observa que os alunos utilizam o aparelho, mas não fazem a higienização dele após a realização do mesmo. Então, são aí alguns cuidados a mais que você deve também estar observando. Agora, com relação também, nós estávamos falando no final do bloco passado, com relação aos esportes do final de semana. Nós falamos até do futebol, que é uma modalidade que tem certeza absoluta que é mais praticada pelos homens aos finais de semana, mas, por outro lado, também a caminhada e até corrida nos finais de semana. Isso é salutar, isso é bom ou também tem risco? Toda atividade, quando ela é realizada de uma maneira isolada, em um único dia, ela acaba acarretando em algum risco. Eu acho que a corrida e o futebol
eles acabam realizando um estresse maior no organismo e são os que preocupam mais, principalmente o futebol de final de semana. Porque o praticante do futebol de final de semana, ele vai para o campo, principalmente nos campos de várzea aqui de Sorocaba, a primeira coisa que ele faz é ir no bar tomar uma cervejinha com os colegas. Depois ele vai para o campo jogar. Primeiro bebe, depois vai jogar. Bebe, depois ele vai para o campo. E daí, assim, você não fez nada, você não tem um preparo físico, mas a hora que você vai para o campo não tem como. Você quer fazer aquilo que o seu ídolo faz. Que é seu Neymar. No profissional, exatamente. E aí é que ocorrem os maiores problemas, né, de lesões tanto musculoarticulares como até infartos ocorrendo em campos de várzea e quadras de futsal no final de semana. E isso é nítido, inclusive, na segunda-feira nas empresas, né? Exatamente. O número de absenteísmo devido aos atletas de final de semana nas empresas na segunda-feira é grande. Não tem como. Tá, aí foi a luxação, foi uma... joelho, tornozelo, tá, taquicardia. Aí traz a justificativa para o patrão, que muitas vezes não aceita, e aí já cria outro problema, né? Aí já cria outro problema, daí perde emprego. Então, mesmo aquele que vai praticar o esporte nos finais de semana, deve ter um preparo durante a semana, deve ter uma preocupação durante a semana. No mínimo 3 vezes. Eu acho que é um número de dias mínimo ideal de você realizar algum tipo de atividade para que no final de semana você consiga jogar o seu futebol sem sentir o cansaço severo após a atividade, sem ter problemas musculoarticulares. Eu acho que é o ideal você realizar algum tipo de atividade, seja fortalecimento muscular dentro de uma academia, seja a corrida intercalada com a caminhada durante a semana num parque. São algumas atividades que vão auxiliar na manutenção de um preparo para a realização desse futebol, desse esporte no final de semana. Outra coisa também, eu acho que é pertinente, quem nos acompanha pode até ter se preocupado com isso ou não, e agora o professor Kleber vai falar a respeito, com relação à roupa da prática esportiva. Eu até estive recentemente no exterior e vi algumas roupas sendo vendidas em lojas, supermercados, na parte da área de equipamentos, de roupa de educação física. Eram roupas eram literalmente roupas para transpiração. Uhum. Eram agasalhos de plástico com manga longa, com capuz, enfim, parecia uma capa de chuva, mas o ideal é que você transpirasse utilizando desse equipamento. Isso é um risco muito grande? Ou não? Ou é uma técnica para emagrecer? Não. Você já viu esse tipo de equipamento, de roupa, parece uma capa de chuva para você fazer a prática esportiva sem estar na chuva? Eu não sei qual foi realmente qual o material que você viu. Hoje você tem uma gama enorme de materiais esportivos e esses materiais eles são desenvolvidos com alta tecnologia de acordo com as estações do ano. Então você vai numa loja de esportes para comprar material esportivo para corrida, por exemplo, que eu tenho mais contato. Você vai ter as camisas agora para o verão que são de um tecido tecnológico bem leve, que facilita a transpiração. Devido às altas temperaturas, você vai transpirar bastante, então para não ficar retendo muito líquido, para não esquentar demais o seu corpo, esses tecidos são utilizados. No caso que você viu lá nos Estados Unidos, provavelmente devido à época do ano, lá venta muito. Então você tem daí um outro tipo de material que a gente chama de tecido corta-vento, corta-frio. Para proteger o atleta. Que é para proteger o atleta do frio, né? Então você encontra desde do tecido tecnológico que permite uma transpiração maior, como um outro tecido tecnológico que é para o inverno, né? Que permite com que o corpo da gente não se resfrie muito rápido, devido às baixas temperaturas, principalmente lá nos Estados Unidos. Então, existe então uma preocupação quando você vai comprar. Sim. O tênis, a roupa, a camisa... a meia, bermuda, tudo. Camisa, camiseta... Não dá para usar o que eu tenho lá em casa, aquele que eu uso para fazer churrasco, para fazer a corrida no final de semana? Camisa polo de algodão não dá. Isso, não convém. Não convém. O tênis que eu comprei aí no camelô, de marca, também não convém. Não, eu vou num cardiologista que eu acho divertido quando eu vou lá, que são 2 consultas. Eu me consulto com ele e ele se consulta comigo.
E ele paga também? Esse que é o problema, eu preciso conversar com ele para resolver isso, porque ultimamente só eu tenho pago. Ele não vale. Né? Ele vai fazendo as perguntas e ao mesmo tempo ele já encaixa uma pergunta particular dele. Pô, professor, então, eu estou correndo tal, mas eu tenho percebido que estou tendo uma dificuldade, tenho sentido dor no tornozelo. Doutor, e o tênis seu? Eu estou usando aquele mesmo tênis há 2 anos atrás. Então, 2 anos atrás já é um tênis já um tanto quanto velhinho, né, professor? Está na hora de trocar, né? Existe tempo de vida útil de um Você calçado? tem, hoje a tecnologia evoluiu de tal maneira que dependendo do tênis você tem que marcar a quilometragem dele. Eu falo isso para os alunos, eles dão risada. Você tem uma quilometragem ideal. É igual o pneu do carro, se não trocar ele vai dar problema. Você não tem que esperar ele ficar careca embaixo. Você tem um tempo de vida útil do tênis. A borracha ela resseca e ao ressecar essa borracha ela não vai estar absorvendo impacto, ela não vai estar oferecendo aquela proteção ideal para o seu pé. E isso vale também para chuteira, isso vale também para o meião? Chuteira, meião, tênis de futsal, tênis de vôlei, tênis, para a prática do tênis mesmo. Então não dá, nem fazer caminhada descalço não é conveniente também? Não é conveniente. Você tem, hoje em dia, o aumento dos minimalistas. Tênis minimalistas, que são aqueles tênis que possuem uma sola muito fina de borracha que simula o caminhar descalço. Parece uma sapatilha, né? Exatamente. Eu sou um tanto quanto cauteloso quanto a esses tênis minimalistas, né? Eu acho que tem um grupo de pessoas que gostam e podem utilizar porque eles já possuem um preparo físico e eles conseguem ter benefícios ao utilizar esse tipo de tênis, esse tipo de material, mas outras pessoas que daí acabam indo pelo modismo podem acabar incorrendo em lesões e se prejudicando daí devido a esse modismo. E falar em modismo, o que está na moda hoje, na área da educação física, que o senhor percebe que o aluno chega e fala assim, olha, eu quero fazer isso porque eu vi tal pessoa fazendo? Olha, dentro da academia, você tem as aulas envolvendo ritmos diversos, ritmos latinos. Isso aí é o que está em vogue e que principalmente o público... eu comprar aquele CD que vende na propaganda da televisão, que eu compro o CD e vem um dispositivo, um aparelhinho lá, um peso, não sei o que é, e eu ponho o CD, o DVD e danço em casa, isso resolve? Olha, é duro você conseguir ter uma disciplina em casa. Né? Rumba, né? Tumba, não sei como é que é o ritmo, mas eu sei que tem um programa de televisão que vende esse tipo de coisa. Ontem mesmo eu estava comentando na academia que a maior mentira que o aluno conta é a hora que ele termina o treino dele e fala, professor, vou fazer o abdominal em casa. Não vai. Não faz. E aquela história, você vai comprar o DVD, você vai fazer ali 2, 3 dias e daí você não faz mais, porque daí enjoa. Você está sozinho na sua casa, na sua sala. Né? E a ideia da aula de ritmos, quando a pessoa vai para a academia, ela está numa sala de aula cheia de gente. Né? É a diversão, é a descontração, é a socialização que acaba ocorrendo dentro dessas aulas. Né? Então, dentro da academia, as aulas de ritmos. Então, essa tendência hoje é legal. Você tem a musculação, que tem o seu público fiel, as aulas de spinning, que são na bicicleta. Isso também é uma tendência. Tem uma academia aqui perto da universidade, quando a gente passa, ela tem as bicicletas e vão mudando as luzes e possivelmente mudam os sons também. Sim. Isso é uma tendência, uma característica? Não é só ficar pedalando na bicicleta, que já obviamente é estática, parada, mas você tem essas situações. Se você ficar pedalando uma bicicleta ergométrica, sem uma música, sem algum estímulo, você percebe um negócio chato. Então, a ideia dessas aulas é fazer com que elas fiquem o máximo possíveis atraentes e descontraídos. Você não sinta passar o tempo. Né? E é isso, você tem a associação da música com as luzes. Tem academias que colocam até vídeos com paisagens, dá a impressão que você está pedalando naquela paisagem. Então, são inovações que surgem para fazer com que o cansaço do exercício não seja tão acentuado na hora da sua realização. Tem um aluno que está até realizando um trabalho desse, da influência da música dentro da academia. Né? E aqui, de vez em quando, a gente faz isso. Quando você observa que o pessoal está meio devagar, você põe o tema do Rock Balboa, o pessoal, na hora, eles já dão aquele, opa, não, agora vai. Né? Dá um dá um up no pessoal. É impressionante como a música acaba influenciando, e nessas aulas de spinning, a música, as luzes, com o vídeo, você aumenta os estímulos e daí você acaba
dessa forma, fazendo com que aquele esforço não seja sentido de uma maneira tão acentuada. Vamos a um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco falando de algumas situações que você que acompanha programas de esporte está sabendo, sobre o Anderson Silva, o Michael Schumacher, que está internado na UTI, e a Laís Souza, que é uma atleta de Olimpíadas, que se acidentou também, e falar dessa tendência também, que são as lutas cada vez mais frequentes, aí o boxe, o Muay Thai e outras que estão chamando a atenção também do público para as academias. Voltamos já. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Faz bem quem faz agora. Faça Uniso. Inscreva-se já para o vestibular 2014 em uniso.br. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. O convidado de hoje é o professor de Educação Física da Uniso, Kleber Trevisan. Senhor Kleber, nós falamos a respeito das lutas, que eu acho que até através dos programas de televisão, elas começam a se tornar cada vez mais conhecidas. São a luta do Vale Tudo, o Muay Thai, o boxe hoje, parece que voltou à tona. Isso também deve ter acompanhamento de um professor de Educação Física? Ou são só esses ex-atletas ou atletas que podem ministrar essas lutas? E quais os riscos também da pessoa entrar numa dessa, de praticar uma atividade dessa natureza? Toda atividade tem os seus riscos, né? Ainda mais envolvendo esportes de contato. Para aquele que quer praticar por prazer, por lazer ou pensando num benefício à saúde, é necessário, imprescindível isso, a orientação do profissional da educação física. Não tem. Toda atividade, seja ela envolvendo esporte ou exercício físico, ela tem que ser orientada por um profissional da educação física, né? No caso hoje que você observa na TV, tanto na TV aberta quanto na TV fechada, esse aumento e essa exposição cada vez maior do MMA, o boxe está aos poucos também engatinhando, teve o seu ápice na época do Mike Tyson, daí deu uma diminuída e agora parece que está voltando novamente. Isso acaba refletindo fora com o cidadão comum, que quer se espelhar da mesma forma que ocorre com o futebol, quer se espelhar no seu ídolo. Então a pessoa vê o Anderson Silva lutando, o sonho dela é lutar MMA igual o Anderson Silva. O que acontece é que os atletas, eles trabalham no limite. Então, o atleta profissional, ele procura sempre o limite dele. O atleta amador, a hora que ele procura ter como exemplo o atleta profissional, ele acaba fazendo com que os riscos à saúde dele sejam aumentados em um número N vezes maior do que o atleta profissional. No caso da lesão do Anderson Silva, que todo mundo acompanhou pela TV, o mundo inteiro viu a fratura que ele sofreu na luta, é o famoso acidente de trabalho. Não tem como. Quando você procura o limite, são situações em que pode ocorrer. Agora, o que você não pode aceitar é que o seu aluno da academia tenha uma lesão parecida durante uma aula de MMA, uma aula de Muay Thai dentro da sua academia. Eu acho que aí são dois extremos, o que é realizado dentro da academia com o cidadão comum e aquilo que os atletas realizam. O treinamento de um atleta profissional é algo fora do comum. Você nunca deve pegar ele como base para realizar com o seu aluno dentro da academia.
Mas tem é como. importante, então, que essas academias que praticam esse tipo de atividade, que disponibilizam esse tipo de atividade, tenham também um professor de educação física na orientação. Sim. Para ver o limite, Sim. para ver o condicionamento físico, para fazer um aquecimento. Sim. Formado não só em educação física, mas também com conhecimento da arte marcial. Ele tem que ter uma especialização a mais. O que você observa muitas vezes, e nós tivemos até um professor aqui na faculdade, ele já era faixa preta em karatê, se eu não me engano, daí ele se formou em educação física, então ele conseguiu associar essas duas especializações dele, a formação, a graduação em educação física com os conhecimentos dele de karatê para daí poder atuar com as lutas. Você falou em graduação em educação física. Vamos lembrar que a Uniso tem duas características, duas formações em educação física, que é a licenciatura e o bacharelado. Qual é a diferença? Licenciatura é em 3 anos, é isso? Sim. E o bacharelado, 4 anos? Hoje no país os cursos de educação física são assim. Você tem duas graduações, a licenciatura e o bacharelado. O bacharelado são 3 anos e habilita o formando a atuar dentro das escolas, dentro do ensino básico. Você é professor de educação física em escola? Em escola, essencialmente. Não pode dar aula em academia? Não pode dar aula em academia. Por outro lado, você tem o bacharelado, que são 4 anos, que daí habilita o aluno, o formando, a atuar em todos os ambientes fora da escola. Clubes, Na escola spas, também? Não, na escola não. Ah, na escola não? Exceto a escola. Tá. Ele pode atuar em clubes, spas, academias, menos em escola, menos no ensino básico. Então, qual é o ideal? Ele fazer uma licenciatura e depois ele acabar pegando mais algumas disciplinas e fazer o bacharelado? Existe a possibilidade dele fazer um e também o outro? Ou fazer o bacharelado e puxar a disciplina da licenciatura para ele ter as duas qualificações? O que eu tenho conversado bastante com os alunos, porque você consegue observar no aluno como característica o seguinte, aqueles que entram para a faculdade com o objetivo de trabalhar em escola, como você tem aqueles alunos que por característica, eles não desejam trabalhar em escola, eles preferem trabalhar fora da escola. Então, para os alunos que têm esse interesse de se formar e prestar um concurso público ou trabalhar na escola da família, eu falo para eles, faça sua licenciatura. São 3 anos e você já está trabalhando. Agora, para aqueles que não abominam a escola, não, porque eu quero academia, porque eu quero clube, porque eu quero o spa, quero trabalhar com treinamento, faz o bacharelado. Não tem por que você fazer licenciatura se você não vai atuar em escola. Né? São 2 cursos diferentes. Agora, o senhor falou desse direito de trabalho, a gente estava vendo aí, o senhor comentou do Anderson Silva. Podemos considerar um infeliz acidente de trabalho o caso da Laís Souza, que estava se preparando para as Olimpíadas de Inverno e também sofreu um acidente? Da Laís Souza, sim, exatamente. Né? Esqui acrobático. Esqui acrobático. Né? Uma coisa de louco. De altíssimo risco, com certeza. Eu acho que para nós brasileiros, todo esporte de inverno é de altíssimo risco, não? Falta habilidade, né? Imagina, então, ela chegou a fazer uma temporada de treinos aqui em São Roque, daí sofreu um acidente lá nos Estados Unidos. É aquilo que eu falei, você procura sempre o limite. E para uma atleta que vai participar de umas Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de Inverno ainda, é uma pressão maior porque ela procura sempre o limite dela, ela quer sempre fazer o melhor dela. E nessa procura pela perfeição acabam ocorrendo os erros. E você descer uma rampa de não sei quantos metros e girar no ar usando esquis no pé, acho que o risco é bem maior, não? E falando em esqui, Michael Schumacher, piloto conceituadíssimo, premiadíssimo na Fórmula 1, brincando em esquiar, também sofreu um acidente gravíssimo e está há mais de 30 dias na UTI. Eu estava vendo uma reportagem no Sport TV da dificuldade que existe desses atletas que executam atividades que há muita adrenalina, Fórmula 1, motociclismo, ciclismo, a dificuldade que eles têm ao terminar a carreira de se afastar dessa procura constante pela aventura. E o caso do Schumacher é um caso que representa... Ele teve que voltar, né, para poder correr de novo. Exato. E nas férias ele vai procurar a adrenalina. Ele vai procurar a adrenalina, né? É um vício. É um vício, não tem como. É difícil da pessoa se desligar. Ontem mesmo estava comentando com a minha esposa,
do Ian Thorpe também, nadador australiano, que também se aposentou, voltou, agora se aposentou de novo e também está passando por dificuldades devido ao status que dá ao atleta, a visibilidade, ele se acostuma com aquilo, é um vício constante, né? Você está na mídia, você está pilotando, você está correndo, a procura pela vitória. Muitos atletas, eles acabam encerrando a carreira porque eles não conseguem mais ter aquele rendimento que eles tinham antigamente, né? E eles não conseguem vencer. O Ricardo Prado, nadador brasileiro, foi um desses casos. Ele conta na biografia dele bem isso. E quando ele percebeu que ele não tinha condições de conseguir as vitórias, ele resolveu parar. E parar totalmente. Ele voltou a nadar só depois que o cardiologista dele falou, viu, você é nadador, você está com problema cardíaco, por que você não nada? Ele falou, mas não gosto de nadar. Ele nadava devido ao status que a natação trazia a ele. Tá, a atividade profissional dele. Exatamente. E limite para parar, também podemos dar o exemplo aí do goleiro do São Paulo, que todo mundo está esperando parar há tanto tempo, comparado até com o Marcos do Palmeiras, que parou aos 40 anos e ele vem insistindo em continuar? Aí acho que só ele pode responder, não tem. Você tem o Toninho Cerezo, por exemplo, que continuou jogando no alto nível com mais de 40 anos de idade, né? Você tem vários atletas que, com o passar do tempo, eles conhecem os atalhos, né? No caso do Rogério Ceni, uma posição de goleiro, principalmente, que exige muita explosão, né? Você tem observado que ele tem modificado um tanto quanto as ações dele embaixo das traves, mas mesmo assim é difícil você especificar, não. Não tem uma idade que para. Exatamente. É Aposenta, complicado. tem que aposentar. Rodolfo Rodrigues, que era goleiro, foi goleiro do Santos, se aposentou no Cruzeiro. No Cruzeiro não. Não lembro o clube. Ele se aposentou jogando contra o Cruzeiro, né, com mais de 45 anos de idade. Professor Kleber, com relação também à academia da Uniso. A Uniso tem uma academia profissional que é usada pelos alunos do curso de Educação Física, mas também a comunidade interna pode utilizar dessa academia? Os alunos de outros cursos, professores, funcionários, como é que funciona? A academia da Uniso ela é um laboratório de curso, utilizado pelos alunos da Educação Física e Fisioterapia, mas também é uma academia que ela é aberta a toda a comunidade. Não só os alunos da universidade, como os funcionários, como todos os membros da comunidade sorocabana podem estar utilizando da academia. Quem está nos acompanhando pode fazer, vir tranquilamente. Principalmente os bairros mais próximos aqui, porque a academia fica situada na Raposo Tavares, então, tanto quanto fora de mão, apesar de ter um estacionamento amplo, né, ônibus que para dentro do campus, toda uma segurança que muitas academias por aí não oferecem, é uma academia aberta ao público em geral, né? Qualquer um pode fazer e acompanha os mesmos procedimentos das demais academias. A necessidade de se trazer um atestado médico, você vai ter o acompanhamento por um profissional de educação física qualificado, registrado no conselho. Quais são os horários de funcionamento hoje? Os horários de funcionamento funcionam de segunda a sexta, das 10 da manhã às 13h30 e das 15 às 19h. Sempre com o professor de educação física acompanhando? Sempre com o profissional acompanhando. E isso aberto para a comunidade. Hoje o aluno de outros cursos participam, professores, como é que está hoje a procura? Quem é que procura mais hoje? Você tem alunos a maioria, ela é uma academia, um tanto, como toda academia, ela tem uma sazonalidade. Você tem um período em que você tem um aumento grande do número de alunos dos diversos cursos da instituição. Nos períodos de férias, a maioria dos alunos que frequentam são dos colaboradores, dos funcionários da universidade e da comunidade. Então, ela varia bastante. Aí não tem a época do ano que também ela é mais procurada ou não? Dependendo se é inverno, verão, não tem? É impressionante. Nós conseguimos manter uma média de 90 a 100 alunos durante quase todo o ano, né? E desses 90 a 100 alunos, existem períodos em que a maioria dos alunos são de alunos da universidade, dos cursos, como durante um outro período a maioria dos alunos da academia são constituída de os colaboradores funcionários da universidade. Claro, o senhor também coordena um grupo de caminhada e corrida dentro da universidade. Como é que funciona isso? O grupo de corrida e caminhada, ele começou meio que por acaso, né? Nós possuímos 2 esteiras e
chegou um determinado momento que você tinha um grupo grande de pessoas que queriam utilizar as esteiras. E o benefício da corrida é bem maior quando você realiza ele fora, na rua, do que utilizando a esteira. Não que a esteira não traga benefício, ela traz. Mas o prazer maior é você correr olhando a paisagem. Você tem aqui na universidade uma paisagem muito bonita de se apreciar, e a brisa é diferente de você ficar num local fechado. Então, diante dessa dificuldade que nós estávamos tendo, eu falei, pô, se todo mundo quer caminhar, vamos caminhar lá fora. Daí começamos com a caminhada. Daí essa caminhada ela foi aumentando a intensidade, até que chegou a formação do grupo de corrida. Então nós temos pessoas que caminham, como nós temos algumas pessoas que já realizam os treinos de corrida. Daí nesses treinos de corrida o que a gente faz? A gente já conhece o aluno, a gente tem um conhecimento histórico dele, tudo direitinho. Nós montamos as planilhas do que ele faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, conciliando a corrida com o treino de fortalecimento muscular dentro da academia. Isso vem dando um bom resultado. O pessoal vem curtindo, o pessoal vem participando das provas que ocorrem aqui na cidade, vem participando de provas em São Paulo. Tem um pessoal aí que já foi na São Silvestre 2 vezes, 3 vezes. Vai dando estímulo, vai puxando o outro e assim vai aumentando. Sr. Kleber, quem quiser conversar com o senhor para tirar dúvidas sobre o curso de Educação Física, sobre exercícios físicos, de repente convidar o senhor para uma palestra na comunidade, que as pessoas que estão nos acompanhando, como é que deve fazer? Tem um e-mail, um telefone, como é que faz? Bom, o telefone pode ligar aqui na universidade, telefone direto da academia, que é o 15-2101-7001, ou pelo e-mail, kleber.trevisan, com M no final, @prof.uniso.br. Professor Kleber, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, sucesso nas atividades de educação física, nesse ano letivo que está começando, e que a gente possa ter aí, quem sabe, futuros atletas profissionais saindo aqui da universidade. Eu que agradeço. Obrigado, Fernando. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa fanpage lá no Facebook, que é o programa Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá! Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Faz bem quem faz agora, faça Uniso. Inscreva-se já para o vestibular 2014 em uniso.br.